Recentemente, eu vi uma fala de um menino tão potente falando que inclusão não é só você aceitar a criança na escola, né? Se você não ensina de uma maneira que essa criança consiga aprender, não é inclusão. Se a criança se sente o tempo inteiro sozinha, não pertencente, não é inclusão. Se a criança não participa das atividades junto com todo mundo, não é inclusão. E hoje nós vamos falar sobre um pouquinho da realidade dessas mães que têm crianças atípicas, para a gente compreender as dificuldades, né, e como que a gente pode ajudar nesse sentido. Olá, eu sou Natália Sanches, você está no podcast Entre Mães, sou mãe da Luna, educadora parental, e para essa conversa eu chamei as meninas do projeto Educação Inclusiva, um projeto maravilhoso que apoia muitas mães. Eu vou pedir para que elas se apresentem para vocês conhecerem um pouquinho delas. Escolham a ordem, meninas. Obrigada por estarem aqui. De nada, pode ser a fundadora, primeiro. Bom, muito bom dia, eu sou a Nicole, eu sou psicóloga de formação, mas atualmente eu estou trabalhando com assessoria, né? Aí eu fundei o grupo em 2023, mais ou menos, justamente nessa pegada de juntar mesmo as mães e conseguir ter essa rede de apoio, né? E a maternidade, ela já é um pouquinho complicada, digamos assim, isola um pouco a gente, aí a Sim. maternidade atípica coloca a gente em um outro nicho também, então eu senti essa necessidade de ter essa rede de apoio. Ah, eu tenho 30 anos, meu filho é o Henrique, ele é TEA, ele é autista nível 2 de suporte não oralizado, e atualmente ele estuda na rede municipal de Santo André. Vou deixar ela falar. Meu nome é Rosângela, eu sou nutricionista de formação há mais de 20 anos e por conta da maternidade também fui mudando um pouco aí minha área de atuação, mas a Nicole me convidou para ajudar no grupo como uma das coordenadoras, depois de nos conhecermos, depois do Condef, né? Eu acho que a gente estava ali fazendo as inscrições para participar do processo eleitoral do Condef, que é o Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência, e eu falei um pouquinho das minhas batalhas solitárias que eu vinha tendo pela inclusão da Cecília. Sou mãe da Cecília e da Júlia. Cecília tem 8 anos, tem síndrome de Sebalide, é autista nível 2 de suporte, tem deficiência intelectual e deficiência auditiva. Então, eu já vinha travando algumas batalhas que as mães atípicas conhecem bem, contra o convênio, com a inclusão na escola, pelo profissional de apoio e com várias situações, pelo aparelho auditivo, pelo SUS, por tratamento, às vezes pelo SUS também, que muitas vezes a gente não consegue nem pelo convênio nem pelo SUS. Então, são muitas batalhas. E aí, conversando, ela falou, poxa, mas você está nessas batalhas sozinha? Vamos batalhar junto. E o que tem se tornado... A gente tem buscado aí, né, tornar isso um movimento social, então tem crescido muito, tem muitas famílias. O que nos diferencia, eu acho, é esse atendimento personalizado, individualizado que a gente dá para as famílias, sabe? Quando elas buscam alguma informação, algum apoio, a gente não fornece receita de bolo para as 360 famílias igualmente. A gente chama para o privado, tenta entender a demanda que muitas vezes nessa situação da conversa a gente percebe que não era só aquela demanda inicial que ela pontuou, e aí a gente consegue pegar na mão mesmo daquela mãe ou do pai, daquela família, e muitas vezes consegue o que, às vezes, juridicamente, aquela mãe não tinha conseguido. Então, é um trabalho muito diferenciado nesse sentido. Temos também as outras coordenadoras, que infelizmente não puderam vir, né? A Lilian e a Jaqueline. E é isso, né? Já me apresentei. Vamos apresentar a Lilian e a Jaque também? Vamos. A Jaqueline, ela é mãe da Elô. Acho que você consegue falar um pouquinho mais. Ela é estudante de pedagogia agora, então tem ajudado bastante a gente nessa parte técnica, né? A Lilian, ela é mãe do Arthur e da Ágata também. Quantos anos eles têm? Acho que o Arthur já tem 7, né? Tem E 7. a Ágata deve ter 3 anos. Isso, o Arthur é TEA. O Arthur tem autismo, acho que é nível 1 de suporte. E a Elô tem 9? A Elô tem 9 e também é TEA nível 1 de Nível 1 de suporte. suporte. E a Jaque tem... depois você fala um pouquinho mais da Lilian, mas a Jaque tem passado por uma transformação muito grande também, né? A gente
vai se moldando, né? Mães, em geral, Sim. quando tem uma necessidade específica, né, pelo filho, vai se moldando, se molda na carreira, se molda em várias situações. E a Jaque decidiu estudar, voltar a estudar pedagogia, uma outra formação, que ela já tinha uma formação que não tinha nada a ver com isso, mas justamente pela necessidade pedagógica da filha. E ela Uhum. conseguiu alfabetizar a filha e agora ela quer alfabetizar outras crianças nessa condição, ajudar mais famílias. Já está fazendo estágio também na rede municipal e já está fazendo a diferença, né? Ela conta, eu fiz tal, e o entusiasmo dela falando, eu levei tal ideia, a diretora abraçou e está sendo muito legal, está ajudando tantas crianças. Então, assim, a gente vai transformando o mundo ao nosso redor, né? Não é só, Sim. O só nosso, o né? nosso, muito legal. É muito E bom. a Lica, Sobre a Lilian, eu acho que inclusive, sobre o trabalho delas, né, dentro do grupo, a gente divide absolutamente tudo. Mas agora, a Jaque, ela já cuidava bastante dessa parte pedagógica. Então, a gente tem uma pasta muito robusta, né, no grupo que Aham. a gente foi construindo ao longo desse tempo, onde a gente tem material para as crianças, para as famílias, tem, assim, material de comunicação aumentativa alternativa, absolutamente tudo, assim, a gente foi fazendo esse portfólio, né, de material e a Jaque sempre ajudou muito a identificar, separar, colocar por tema e tudo mais, está sempre orientando as famílias sobre esse material também. A Lilian, ela tem uma parte muito importante, que é a parte do atendimento mesmo das famílias, né? Ela entrou primeiro no grupo, na coordenação comigo, e foi assim a mudança que a gente precisava antes das meninas chegarem também, a Lilian era quem me ajudava com absolutamente tudo, que era só nós duas, né? E o foco do grupo era muito mais essa parte de orientação. Então a gente conversava com as famílias, tentava fazer alguns eventos, né? Depois que a Rô e a Jaque chegaram, que ficou um pouco mais fácil, né? Porque aí a gente conseguia dividir para fazer esses eventos mais bem elaborados. Mas a Lilian, ela faz muito essa parte do atendimento comigo. Ela tem como é que fala, Rô? ela tem facilidade, né, Ela de tem um feeling, sabe? comunicação, Assim, uma coisa de conseguir acolher, muitas vezes melhor do é, que eu, que sou psicóloga. Ela consegue acolher é, muito bem as famílias e ela tem empatia, né? muito, muito, muito mesmo. Então é muito gostoso trabalhar com a Lilian nesse sentido dos atendimentos, principalmente, mas também que é uma coisa assim que se não fosse a Lilian, eu acho que eu não sei o que seria desse grupo. Quando ela entrou, ela fazia muito esse diálogo com outras lideranças, com essas Uhum. questões do conselho, com questões políticas, porque ela tem mesmo uma coisinha meio vereadora, assim, né? Então, ela conversa, ela tem um diálogo, ela é muito diplomática, assim, É. muito paciente, inclusive. Eu já sou mais estourada, né? Já me meto em problema, assim, com muita facilidade, porque eu tenho dificuldade mesmo. Então, ela sempre vinha, assim, para ter essa parte do diálogo. Então, não só com as famílias, mas também com todo o restante, né? Que a gente acaba tendo contato, assim. Ai, gente, eu quero perguntar tanta coisa que eu fico até perdido, por onde que eu quero começar. Mas eu queria só pegar um gancho, né, e pontuar essa questão da rede de apoio Uhum. que vocês formaram, né? A Nicole começou falando que realmente a maternidade, ela nos deixa muitas vezes solitária. É. Ontem eu estava até comentando, né, como a gente foi num evento onde na inauguração o banheiro não tinha fraldário, Hum. e aí eu tive que me virar nos 30 lá, né, para trocar a minha filha no chão. E aí eu fiquei pensando assim, como isso é realmente uma construção social de não pensar nas crianças e nas mães. Na maioria dos ambientes em que a gente vai, não são preparados para receber crianças e mães. É, E crianças de mães atípicas, menos ainda, sim. né? E aí, quando a gente não se fortalece, não busca essa rede, assim, de pessoas que possam pegar na nossa mão e, poxa, vamos lutar junto, vamos fazer junto, a gente tá aqui, a gente vai sucumbir. Né, Sim. sei lá, ansiedade, depressão e tantas outras coisas, né? Sobrecarga mental, física, que já é difícil na maternidade por si só, mas de vocês mais ainda. Então, eu queria reforçar para todo mundo, mãe de criança típica e atípica, busquem construir rede de apoio. Rede de apoio nem sempre vai ser a nossa família, mas a gente pode construir isso e o trabalho de vocês assim é lindo, é tão inspirador, porque às vezes chegam mães assim para mim, mas minha mãe não me ajuda, minha sogra isso, e eu falo, vai fazer amizade com o vizinho, com não sei quem, com as mães da escola, vamos juntar, vamos unir no grupo.
E a gente tem essa dificuldade, né? Mas vocês fizeram isso de uma forma muito linda. Então, eu queria parabenizar por esse trabalho de vocês e essa rede de apoio construída. E aí, né, perguntando, porque eu quero perguntar muitas coisas, eu queria que vocês contassem um pouquinho como foi essa história, a história de vocês na descoberta, né? Então, como que vocês perceberam, identificaram, como que foi esse processo de ir atrás? Fala um pouquinho assim de cada uma e vocês decidem quem começa. O meu acho que é um pouco mais complicado. Assim, durante o pré-natal da Cecília foi tudo ok, exames ok, tanto que assim, eu lembro muito do obstetra falando, parabéns, deu tudo bem, tá tudo bem, parabéns. E depois que nasceu, que não era tão bem dentro do esperado para eles, né? Falei, será que agora eu não merecia mais parabéns? Então, assim, até isso a culpa é da mãe, né? Sim. Se não tá tudo dentro do esperado, já, Sim. enfim. E no momento do parto, a pediatra que estava acompanhando falou, percebeu alguma diferença ali e depois falou pra gente, ela nasceu com face sindrômica. E a gente, o que significa isso, né? Até então, como eu falei, também passei por transição na carreira, eu era nutricionista de gestão de cozinha industrial, não era da área da saúde. Então, para mim, face sindrômica, na época, também era um Sim. termo novo. E aí fomos fazendo vários exames, aí ela explicou, face sindrômica são sinais na face que indicam que ela tem alguma síndrome genética. Mas eu achei que ia fazer um exame de sangue e eu já ia sair de lá sabendo o que era. Não, porque a nossa genética tem mais de 1 milhão de genes e mais de 50% a medicina nunca estudou. Então, ali no hospital, fizeram alguns exames para ver os órgãos vitais, se estavam funcionando bem, graças a Deus sim. E ficou 5 dias no hospital, porque nasceu no sábado de carnaval, tinha que fazer o cariótipo, que já foi o primeiro exame genético que a pediatra pediu, e para o convênio autorizar, não Sim. teve como autorizar rápido. Enfim, o diagnóstico dela em si só veio aos 4 anos, com um exame chamado sequenciamento completo de exoma, que a gente precisou mover uma ação judicial para ter a cobertura. É caríssimo, na época era R$20 mil, e já fazem 4 anos, né? E no mesmo período a gente conseguiu fechar o diagnóstico também da deficiência auditiva e do TEA, porque a deficiência auditiva também, como os ossos são muito pequenininhos dos ouvidos, então muitos exames dava ausente bilateral, mas aí outro exame dava presente, então ficava um diagnóstico inconclusivo. E aí só com os 4 anos que identificou. Mas assim, com 3 meses, a partir do momento que ela não foi atingindo os marcos do desenvolvimento, né? 3 meses, não firmou o pescoço, já foi para fisioterapia. 6 meses, não sentou. 1 ano, 8 meses, não engatinhou. 1 ano, não andou. Então, desde os 3 meses, a gente já iniciou um trabalho para tentar recuperar os gaps que ela tinha no desenvolvimento por conta da síndrome. E aí, a cada dia, eu vou descobrindo coisas novas. Ela está com 8 anos, mas ainda tenho fechado diagnósticos diariamente. E também, recentemente, a minha outra filha fez uma avaliação neuropsicológica semana passada e a gente descobriu também que ela tem TDAH, TEG. Então, parece que alguns desses transtornos têm alguma relação genética também, né? Mas aí é uma questão mais técnica. Então, foi mais ou menos assim. Senão vou ficar 1 hora falando. Vamos mesmo. E a gente tem esse tempo, que bom. Bom, a pergunta é sobre como foi a descoberta do diagnóstico, né? Isso. Bom, eu tive uma gravidez um pouco complicada, né? Eu precisei fazer uma cesárea de emergência com 34 semanas, então foi um período meio já desesperador ali. E aí, conforme foi passando, o Henrique, ele não teve nenhum atraso de desenvolvimento. Então, ele sentou no tempo certo, firmou a cabeça no tempo certo, engatinhou no tempo certo, entre aspas ali, né? Sim. E porque a gente fazia também a correção da idade, né? Como ele nasceu de 34 semanas, a gente tinha que esperar um tempinho a mais, não era Sim. muito concreto, não era bem certinho, assim. E aí eu comecei a reparar, eu já tinha me formado, né, em psicologia, e eu nunca na minha vida eu pensei em trabalhar com criança,
menos ainda com crianças com deficiência. Mas eu tinha contato com outras colegas que já eram acompanhante terapêutica, então eu tive algum contato ali e foi isso que me salvou, basicamente. Porque eu comecei a perceber sinais com 1 ano e pouco, quase 2 anos, que eu amamentava, ele não me olhava no olho, a gente chamava, ele não respondia, gente, ele não, nem olhava, assim, sabe? Era uma criança extremamente apática. Se você deixasse a televisão, assim, ele tá super entretido na televisão, se você baixasse totalmente o volume, ele não ligava. Ele não mostrava nenhuma reação. Se ele estivesse brincando com um brinquedinho ali na frente dele, você tirasse dele, ele nem. A apática é nesse sentido que eu quero dizer, sabe? De não ligar mesmo. Você colocou na frente dele, ele vai brincar, você tirou, ele vai. E não ligava. E tinha algumas estereotipias já, né? E aí, reparando isso, eu conversei com essas minhas colegas que já eram acompanhantes terapêutica, falou, não, Ni, vai investigar. E aí foi quando eu comecei a perceber que, meu Deus, que luta que ia ser. Já logo de cara você já percebe que vai ser uma luta, né? Eu acho que eu não. As pessoas falam muito sobre o período de luto quando a gente descobre, né, algum diagnóstico assim, e eu não sinto que eu tive dificuldade em aceitar o diagnóstico. Eu tive dificuldade de lidar com a sociedade no geral, com o sistema que a gente vive hoje, em relação a isso, porque tudo foi muito difícil, Nath, muito, muito difícil mesmo. A Rosângela bem sabe que é uma briga com tudo, né? Com o SUS, com o convênio, com as pessoas, com a família. Como você falou, nem sempre a nossa rede de apoio vai ser a família. A minha, Sim. graças a Deus, eu sempre tive esse apoio e essa aceitação da família, mas no geral a gente sabe que não é regra, né? Sim. E quando eu consegui investigar, eu passei passei na clínica da chefe de uma amiga que estudou comigo. E a gente passou assim, gratuito, foram 2 anos, através de um projeto da Universidade de Pós que elas estavam fazendo. Então aquilo salvou muito, porque ele não ficou sem terapia e eu consegui. Ficou com uma terapia precoce ali, né? E eu consegui investigar a parte do diagnóstico. O primeiro médico que eu passei foi uma humilhação tão grande, tão grande. O primeiro e o segundo, na verdade. O primeiro eu fui pelo convênio. Eu lembro que eu fui e ela falou tanta coisa pra mim, tanta coisa, que eu não consigo nem repetir, assim. Eu chorei acho que uma semana inteira sem parar. Fiquei morrendo de dor de cabeça porque aquilo realmente me pegou demais. E o segundo foi pago, falaram, não, pode ir, que ele vai te dar o laudo bonitinho, você vai conseguir as terapias e tal. Um laudo, assim, muito simples, vou falar assim, pra não usar outro termo, né? Um laudo bem simples e também humilhou muito, assim, eu no consultório, né, com o Henrique. E foi terrível, assim. Então, acho que a parte mais difícil, Nath, é realmente lidar com isso, sabe? Com as pessoas, com a família, a parte da família que muitas vezes não aceita, com a escola. E foi terrível, assim, mas a parte do diagnóstico é essa, né? É. É a gente investigar, sofrer uma humilhação aqui e ali e tentar se manter firme, porque no fim das contas a gente não quer só o diagnóstico, a gente quer a possibilidade de um tratamento, de ter assistência dentro da escola, da gente mesmo entender, né, quais vão ser as necessidades do nosso filho para poder atender aquilo, contemplar, né? Mas é isso. Que não é tão simples, Não é né? tão simples. E a gente vive assim numa sociedade que querem que as pessoas caibam dentro de uma caixinha, né? Que seja aquilo. Então, não só para crianças atípicas ou com deficiência, mas para todas as crianças, elas têm que se encaixar naquilo que a sociedade espera. Se foge um pouquinho, então, né, já não é aceito, a gente encontra dificuldade. Mas um ponto muito importante que vocês falaram e que eu senti até na reunião do grupo de trabalho, né, da Santo André Inclusiva, que é a questão dos profissionais que não sabem lidar com essas famílias e com essas mães. Sim. Né? Eu já fui muito maltratada também por pediatra, que a gente espera que seja um profissional mais humano, porque está lidando ali, né, com uma mãe recente, com crianças, mas nem sempre é o que acontece. E aí a gente vai buscar suporte, de repente, num psicólogo, num médico, e a gente só é mais maltratada, mais humilhada, e aquilo que a gente tá vivenciando, né? Porque por mais que, eu não passei pelo luto, mas tem um turbilhão de emoções Sim, fervendo ali dúvida. dentro da gente, né? De medo, de insegurança, de raiva, enfim, de tristeza.
e os profissionais não sabem lidar com isso. E a É, culpa, né? né? A gente acaba se sentindo até mais culpada. Acho que foi isso que mais me pegou também, porque eu já sentia uma certa culpa, porque eu ficava pensando, meu Deus, a culpa é minha. O que que foi que eu fiz de errado na gravidez? Uhum. Que precisou da cesárea de emergência? E assim, depois quando eu achei a neuro certa, graças a Deus achei a neuro certa pro meu filho, ela me explicou que não tinha nada que a gente pudesse fazer, né? Não é assim que é. funciona. Não foi uma questão Uhum. de alimentação ou remédio ou nada que eu fiz, né, na prática ali. Então, essa questão da culpa, ela pega muito. E aí, o médico, você vai passar num médico, você vai passar num profissional, e ele reforça essa culpa. É horrível, assim, é desesperador. Sim. E falta o que vocês falaram, né? Que a Lilian faz muito bem, esse acolhimento e tal. Eu acho que falta na rede como um todo, né? Profissionais que realmente vão prestar um suporte para essas famílias. Porque às vezes a criança, você até encontra um profissional legal que está assistida, né? Está fazendo a terapia, de repente encontrou uma escola, né? Que ela se adaptou, os professores se adaptaram, mas e a família, né? Muitas vezes fica largada, Sim. principalmente as mães, porque a sociedade joga tudo em cima, né, da figura materna. Uhum. Então é a culpa que vocês falaram, e aí não tá seguindo certo tratamento. O que que vocês estão fazendo? E sempre essa responsabilização, mas ninguém chega para escutar, tá bom, e aí? Qual que são os seus principais desafios? O que que você tá sentindo É. com isso? Vem aqui que eu vou te escutar agora É um muito, pouquinho, pode falar. é muito difícil a maternidade atípica, porque é um percentual alto, né, Nick, de pais que, quando vem o diagnóstico, ficam. Eu li um estudo que parece que é dentro dos 5 anos após o diagnóstico, em torno de 80% dos pais vão embora. E a mãe acaba tendo que dedicar muitas horas para o tratamento do filho, Sim, acompanhando em terapia, muitas vezes são 20 horas semanais, 40, dependendo da necessidade daquela criança. Então, que horas que essa mãe trabalha? Que sim, horas que essa mãe dorme? Que horas que essa mãe. Então, é muito difícil. Vai assim num nível de exaustão, e é como você falou, muitas pessoas não percebem isso, né? E não estendem a mão. A própria família, até pelas dificuldades comportamentais daquela criança, não querem ser rede de sim, apoio. Então, essa mãe fica completamente abandonada. Então, é uma coisa que a sociedade precisa olhar para sim. essas mães. E até a questão, né, que você falou muito bem colocado ali do trabalho, né? Então, assim, se para uma mãe de uma criança que é típica já é complicado, né? O CLT não é generoso, né? Começou a apresentar muito atestado, ó, vamos mandar embora, ou às Uhum. vezes nem contrata, porque é mãe, criança pequena. Uhum. É, Então tem essa dificuldade financeira. Não adianta a gente falar assim, o pai e a mãe têm as mesmas oportunidades em relação ao profissional. Não tem, não tem. né? E aí essa mãe impossibilitada de trabalhar, e aí, né? Qual que é o suporte financeiro que ela recebe? Como que o Estado olha para isso É. de uma maneira mais ampla? E não, né? Eu sei que muita gente critica o assistencialismo pelo assistencialismo, mas assim, de pelo menos dar o mínimo de subsistência para que aquela mãe consiga promover algo para aquela criança, O problema é né? que, assim, na escola não tem o profissional de apoio, Uhum, então eles reduzem a carga horária da criança. Então, a criança não pode nem frequentar, que é um direito dela, estabelecido sim, pelo ECA, ela não sim. pode frequentar a escola no horário regular que as outras crianças frequentam, porque não tem profissional. Então, eles falam que é um horário reduzido para adaptação, mas essa adaptação não acaba nunca. Uhum, Entende? Então, aí a criança fica 2 horas na escola. Aí essa mãe vai buscar o medicamento no SUS, não tem. Aí essa mãe vai buscar tratamento, terapia no SUS, não tem. Que horas que ela vai trabalhar? sim, Como? E sim, e ainda, além de tudo, se forma um adulto não funcional, porque não sim, recebeu educação, não recebeu terapia, não recebeu nada para se tornar um adulto funcional. Essa mãe um dia vai embora, sim. nós não somos imortais. Como que vai ser essa sociedade daqui 20, 30 anos, já que o número de diagnósticos desses transtornos, né, pessoas neurodivergentes, cada vez está maior? Então Sim. é algo bastante preocupante para o futuro também. É que falta discussão, falta estratégia, né? Falta realmente um engajamento. Eu falo assim, por parte realmente do Estado, que é quem tem que dar o suporte, porque a gente paga Sim, imposto igual, sim, né? Então, falta esse olhar mais humano, né, para essas famílias.
E vocês citaram escolas, né? Acho que é um tema dolorido. Para mim é um tema muito dolorido, tá? É, Nunca foi uma questão escola para mim, até eu começar a estudar sobre parentalidade, sobre educação positiva e começar a nomear as violências, principalmente as invisíveis, que as crianças vivenciam diariamente na escola, né? Então, a gente comentava muito, não tem como desver. Uma vez que você nomeou essa violência, não tem como você desver, você se incomoda é, e se compadece também por aquelas crianças que estão o tempo inteiro sendo violentadas na escola. Mas as crianças atípicas são muito mais, né? Porque não é só aquela equipe, muitas vezes despreparada, que, né, não vou também julgar, porque a gente traz nossas feridas também enquanto profissional. Então, falta esse suporte para a equipe, falta profissional em quantidade, porque é impossível, né, você ter um profissional que suporte para uma sala que às vezes tem um monte de criança com esse diagnóstico. E, e aí, além, né, da questão da equipe, dos profissionais, as outras crianças muitas vezes hostilizam também sim. Sim. as crianças atípicas. Como que vocês sentem que é isso para os filhos de vocês? Essa Nossa, questão escolar. eu tive tanta dificuldade, na creche principalmente, que foi a primeira experiência que a gente teve dentro, né, da escola. Eu gostei muito da creche, gostei muito da professora, gostei muito da ADI, né, que é a Agente de Desenvolvimento Infantil lá no município de Santo André. Cada município tem um termo, né? Então acho que eu não vou ficar usando sigla apenas. Mas eu tive a minha maior problemática foi com a turminha mesmo ali da sala dele, né? Porque como ele não sabe falar, então ele tem muita dificuldade de se relacionar com as outras crianças, Sim, né? A comunicação, ela é essencial, assim, para fazer essas relações, né? Então ele, por não saber se comunicar, ele era um pouco mais nervoso, tinha comportamentos assim que eu sei que eram inadequados, que a gente tinha ali como objetivo em terapia ajudar ele a se relacionar melhor com essas crianças, mas mas assim, sofria bastante, porque tinha aquela turminha que ficava sempre junta, e não só na creche, mas até no primeiro ciclo, antes de eu conseguir um acompanhante terapêutico para ele, foi bem difícil, porque estava no início da terapia, então a gente ainda estava ajustando algumas questões comportamentais. Ele chegou a apanhar na escola, assim, inúmeras vezes, e como a gente estava falando de trabalho, né? Eu sou psicóloga, então eu conseguia ter uma flexibilidade de horário. Eu atendia somente no período que ele estava na escola. Então, se o meu uhum, filho fosse, por exemplo, fazer esse, entre muitas aspas, período de adaptação, eu já não ia conseguir atender, sim, né? Porque se ele não fica 4 horas na escola, eu já não consigo atender, porque é 1 hora cada atendimento, pelo menos, né? Isso quando não estende muitas vezes. Então, eu consegui trabalhar ali minimamente porque eu tinha essa flexibilidade de horário, mas quem tá no CLT ou como eu estou hoje de assessora, se eu não tivesse o suporte que eu tenho hoje, provavelmente não conseguiria. E na escola, como eu estava sempre em casa, eu vivia em função do Henrique, né? Eu conseguia perceber, então, uma mudança de comportamento. Ele vinha mais tristinho, vinha mais bravo, muitas vezes, né? O Henrique é mais do bravo, ele fica mais bravo do que triste. Então, ele vinha mais irritado da escola, tudo. E aí, sempre tive o costume de chegar da escola e já botar ele no banho. E aí, eu comecei a reparar roxo, sabe? Pelas pernas. E como ele é muito agitado, eu pensei, não deve ser nada, ele deve estar se empoleirando, porque criança é assim, né? sim. Criança se empolera mesmo. Ele deve estar se empolerando e tá machucando as perninhas. Só que aí, quando eu me toquei, acho que foi 3 dias depois desse da perna, um roxo aqui debaixo da costela. Aí eu falei, não, isso aqui não é normal. Não, não, não tá normal, não. Aí fui conversar, mas graças a Deus, assim, foi muito bom o diálogo com a escola. A professora conseguiu identificar o que estava acontecendo, reuniu aquelas crianças para conversar. Falou, olha, o Henrique, ele é autista, gente. Ele tá aprendendo algumas coisas, a gente tem que ajudar o coleguinha e tal. E aí a ADI também começou a dar um pouco mais de atenção para ele nessa época da creche. E aí a gente conseguiu ajustar, né? Agora, como ele tá bem assistido na terapia, tem também o acompanhante terapêutico, eu não tô tendo muitos problemas na escola, mas no começo, sem essa assistência, foi bem difícil. E muitas vezes a gente não fica nem sabendo, né, Rô? Sim, porque eles não Não se como- comunicam, né, não se verbalmente. comunicam verbalmente, É, né? Mas como a mas Ali bem dão. colocou, o Mas é uma coisa que você comportamento tem que é ter. Sim, exatamente. uma comunicação, né? E até É, essa questão que você falou, né, de
comportamento inadequado, a gente tem uma dificuldade de olhar principalmente para os comportamentos agressivos, porque a gente já rotula aquelas crianças como malcriadas, isso e aquilo, quando na verdade também é uma comunicação, né, de um Sim, estado de alerta. Então, se as crianças estão precisando se comunicar dessa maneira, elas estão precisando se defender. Aí a gente se faz a pergunta, se defender do quê, né? O que que tá hostil nesse ambiente para ela precisar se sim, comunicar Sim. dessa maneira? E hostilizar outra criança, enfim. Então, falta também um pouquinho dessa mudança de perspectiva enquanto profissional para conseguir ajudar de fato essas crianças a nomear aquilo e direcionar para um comportamento que seja mais efetivo para que ela expresse, né? pode ser Tudo reação, né? aquilo. Pode ser um comportamento reativo, como pode ser uma imitação também, Sim, né? Às vezes. Às vezes ela tá imitando algo que ela tá vendo também, né? de imitação, né? A gente tem uma É, gama muito grande, que aí cai naquele exemplo que a gente estava conversando no carro, que o pai queria ensinar o filho a não gritar gritando, mas como que eu ensino fazendo a mesma coisa? exatamente. E muitas vezes, né, a gente faz isso dentro de casa ou a gente vê isso na sociedade que a gente vive porque é normalizado, né? Então, eu vi ali o pai disciplinando a criança, batendo na criança, e aí eu vou e reproduzo isso na escola, ou às vezes eu apanho dentro da minha casa e eu reproduzo isso dentro Sim. da escola. Até pelo que a Ani falou da creche ter sido mais tranquila, eu acho que de fato é uma experiência um pouco mais tranquila para a maioria das famílias, porque na rede municipal de Santo André, o ADI é padrão na creche. Em toda sala tem um professor e o ADI. Uhum. E até você colocou assim, às vezes um profissional na sala não é suficiente, um profissional de apoio na sala, porque tem várias crianças com deficiência, mas é o nosso sonho que tivesse um profissional de apoio por sala, na EMEI ou na Sim, EMEF, que não porque não existe. tem. Na sala da minha filha mesmo, este ano, são 26 crianças, 4 com deficiência, contando com ela, e fica um profissional de apoio das 7 às 9 só. Então, das 9 ao meio-dia, essa professora fica sozinha, com 26 alunos, 4 Sim, com deficiência, que têm as necessidades deles sim, específicas, sim. né? E às vezes necessitam de apoio desde a parte Motora também, né? comportamental, como na parte de atividade de vida diária, que a gente fala VDs, né? Para se higienizar, às vezes usa fralda, para comer, tem crianças que não conseguem comer. Uhum. Então, assim, na escola, eu acho que é o local mais desafiador. A gente sabe que é muito importante que a gente coloque eles nas escolas, até porque eles aprendem por Sim, imitação e pelo convívio com os típicos, e na escola regular, para o caso dos nossos filhos, cada criança tem a sua necessidade específica, mas para os nossos é importante que eles frequentem a escola regular, mas a gente encapar o coração e mandar é muito difícil, porque a uhum. gente sabe que eles podem sofrer bullying, podem apanhar, pode acontecer inúmeras coisas que talvez a gente nem fique sabendo, que eles não Sim. conseguem se comunicar. Mas até falando de comportamento, eu tive a situação de uma época que a Cecília não queria ir de jeito nenhum, ela se recusava a entrar na van Uhum. no transporte escolar, chorava, chorava, e eu falei, será que é a van? Comecei a levar pessoalmente, mas ela também não queria passar do portão. Uhum. Então ali já me acendeu Sim, um sim. alerta, que eu falei, não, alguma coisa do portão para dentro não tá legal e ela não tá conseguindo me contar o que é. E aí tem que trocar, não tem jeito. A gente tem que validar essas Sim, sim, emoções, esses comportamentos, que é a maneira deles se sim, comunicarem com a gente, né? sim. E É, é que às vezes, Rô, eu percebo assim, isso para crianças no geral, né? Que a gente uhum, tem uma construção de crença de que se eu deixar a criança faltar, se eu trocar de escola, ela vai ser fraca para o mundo, porque o mundo é desse jeito, né? Mas é. não é assim. Eu não preciso deixar essa criança em Em sofrimento sofrimento, é. para que ela aprenda nada. Na verdade, já foi mais que comprovado que em sofrimento não se aprende nada. Você precisa estar relaxado, né? Mas é tão triste ouvir assim esse relato. Eu passei assim por uma dificuldade também da aluna não querer frequentar a escola que ela estava. Foi um mês ela Uhum. comunicando isso e a gente ajustando. Mas eu tive um suporte, porque eu podia entrar, ficar lá dentro e nananã, e fornecer todo o apoio que ela estava precisando. Mas a maioria não tem isso. Sim. E chega na escola, essa é a realidade que você falou, não tem profissional de apoio, os professores não dão conta de mediar tudo isso, Uhum. né? Às vezes não, na maior parte das vezes não sabem mediar isso daí, né? E proporcionar o mínimo que aquela criança precisa. E não é assim por uma, ai, é uma incapacidade, se formou num lugar ruim. Não, não é isso. É porque nós, enquanto sociedade, temos essa dificuldade, Sim. temos essa deficiência,
né, de sermos analfabetas emocionais É, mesmo, né? sim. Então, é uma realidade muito difícil, né, para as crianças. E vocês estavam falando, né, dessa questão dos profissionais. Como que tem sido a luta de vocês? Porque eu sei que vocês se movimentam Ah, politicamente aí com também, certeza. para que isso aconteça. Conta Tem um que se pouquinho. movimentar, inclusive. Eu vou aproveitar o gancho, Nath, só para dar uma Sim, introdução um pouquinho sobre a fundação do Grupo de Educação Inclusiva, né? É, quando eu resolvi abrir esse grupo, é um grupo de Zap, né? No fim das contas, sim, é isso, mas hoje eu percebo que não é só um grupo de Zap já faz muito tempo. Mas quando eu fundei a minha ideia, inclusive o que me motivou, né? Como eu falei lá no começo, foi o fato de ter muita dificuldade, muito desafio a partir do momento que você recebe o diagnóstico. Eu lembro que eu fui atrás de terapia pelo SUS e eu fui entender um pouquinho como que funcionaria dentro da escola, se ele ia ter suporte e tal, porque ele já tinha dificuldades específicas ali que eu sabia que ia ser um desafio dentro da sim. escola. E aí eu falei, aí quando eu fui procurar essas coisas, que eu vi que não tinha o quê? Como assim não tem nada? E como que não tem ninguém revoltado com essa situação? Não, não. Fui lá, fiz o grupo, comecei a divulgar o grupo, começou a entrar gente, a gente foi se organizando, e aí eu fui validando, né, isso tudo, porque realmente não tem nada, Nath, não tinha nada, nada. E não era só eu, era a maioria dos munícipes ali, não tem nada pra gente. Não, né, não vamos ser assim também. Tem, só não é suficiente, não é efetivo, não tem tanta qualidade quanto poderia ter. Porque falar que Sim. não tem é mentira, né? Porque a gente tem um monte de equipamento É, público ali que faz atendimento em saúde, faz atendimento. Mas é como a gente está falando, não tem Não dá qualidade, conta. não dá e é pouco conta, não tempo, atende. né? A É terapia. quase nada mesmo. É que eu fico um pouco mal Porque a de gente falar fala assim, nada, que né? a necessidade deles vai de 20 horas semanais, aí o SUS fornece 45 minutos a cada Quando 15 é? dias para quem consegue. Para quem consegue. É nada. É nada. E aí, essa revolta, eu falei, não, então eu vou. Porque eu gostei muito da Rô quando eu conheci a Rô, porque a Rô, ela é que nem eu, assim, ela é muito metida advogada, sabe? Pense numa bichinha que se você. Ó, se ela pega ali, ela digere aquilo ali, sabe? Realmente ela deita em cima daquilo ali, enquanto ela não entender. Como assim eu não vou entender? Eu vou entender sim, eu vou ler até entender. É, E a Rô, ela vem assim com esse suporte muito importante, né? Tanto dentro do conselho, quando a gente entrou como educação inclusiva, como dentro do grupo nessa parte de orientação. Então, quando eu fundei esse grupo, a gente até colocou, né, Movimento Social pela Garantia do Direito a um Atendimento Educacional Especializado, que era esse o nosso foco, né? Mas hoje a gente conversa sobre absolutamente tudo no grupo, não só conversa como orienta, Sim, porque não é só sobre ter educação inclusiva, é sobre a gente ter terapia, é sobre a gente ter lazer, direito ao esporte, direito a tudo, né? A cultura, principalmente. Lá no começo, quando você estava falando sobre não ter lugar para a gente ir, não tem lugar para a gente ir, né? Os lugares que são ditos ali para as famílias, muitas vezes não cabe uma família típica. Eu sim, penso 1000 vezes antes de sair com meu filho, principalmente lá atrás, antes de sair com meu filho para qualquer lugar. Porque não é só sobre o que ele vai fazer ali, é sobre as pessoas também. E aí, pensando nisso, o movimento social também promoveu alguns eventos, né? Porque a gente fala, a gente não pode ficar isolado em casa, sim. a gente não pode deixar de sair, a gente não pode deixar de fazer as coisas. Eu mesma fui uma pessoa que, antes de fundar um grupo, eu não saía com o Henrique. Eu tinha pavor de sair com o Henrique. Eu só saía se eu conseguisse levar o pai dele, a minha mãe, o meu pai, o meu irmão, a irmã, alguém, várias pessoas para ajudar, que eu morria de medo de perder esse menino nos lugares, porque ele era realmente muito agitado e você piscou, ele, pá, foi pra rua, de Sei, repente, né? sei. Então, assim, noção zero de perigo. Então, eu morria de medo de ir para os lugares ou até mesmo dele apanhar de outras crianças, porque isso, Sim, infelizmente, Nath, foi muito frequente na vida do Henrique nos sim. primeiros anos, né? Era sempre uma coisa assim, de que sempre dava muita briga para qualquer coisa. Ai, desculpa. É, E aí a gente faz esses eventos, né, muito nesse sentido, das famílias ter um momento de lazer, ter um momento de curtir ali, e realmente num espaço que cabe a gente, né? Que vai ter um suporte ali, que a gente vai poder se juntar. Então, assim, uma coisa que a gente sempre fala é, se a escola não é inclusiva, ela vai ser agora.
Porque quem vai fazer ela ser inclusiva é a Sim, gente. com certeza. Ai, às vezes acontece muito no grupo, né? Ai, qual MEF é mais inclusiva aqui na cidade? Gente, todas têm que ser, não tem isso. Todas Sim. têm que ser. Se ela não é, ela vai ser agora. Porque a gente tem esse objetivo no movimento social de forçar esses movimentos de mudança, né? Ah, mas aquele espaço não é adaptado pra gente. Vai ser. Sim. Ah, eu queria levar no cinema. Vamos levar. Vamos todo mundo junto. Então a gente junta o grupo, não é nada, a gente não tem um espaço, né, Rô? A gente não tem um É. espaço, a gente não tem caixa, a gente não é um instituto, não somos uma ONG, é um grupo, né? E a gente se vira com o que a gente tem, com o que a gente consegue, às vezes um patrocínio aqui, uma ajuda ali, e a gente faz esses eventos, a gente faz esses passeios para que as famílias tenham mais opções também. E a gente também, né? É. Sim. Porque às vezes eu tenho vergonha de ir no shopping só eu sozinha naquele brinquedo X tanana, que tem lá aquelas atrações, né, no shopping. Porque meu filho pode ter crise, isso, eu vou ter que lidar com isso sozinho. Então a gente vai todo mundo junto. Vamos todas. É. Se apoiando. Se não é inclusiva, vai ser agora. É. Mas sabe que eu fico muito triste, assim, e esses tempos eu tava me questionando, né? Do quanto a gente fala assim, ah, tá bom, vamos fazer um rede de apoio, vamos todo mundo aqui, né, que tem as mesmas dores e tal, mas o quanto falta da gente, família típica, apoiar também essas famílias. Então, por exemplo, quando você vê um evento, ah, é um evento para autista, só tem famílias assim. Isso. A gente não leva as nossas crianças para conviver com a diversidade. Eu fui lá no Carnaval, só que tinha a gente de criança típica. Não tinha mais ninguém. Eu falei, gente, mas não se leva, nós, famílias típicas, não levamos nossas crianças para conviver com essa diversidade, para entender que a gente vive nesse mundo Isso, é. e que a gente vai precisar se relacionar com todo mundo. Então a gente já começa a segregação aí, né? E assim, não é um movimento que tem que partir das famílias de vocês, tem que partir das nossas famílias, de opa, não, vamos lá apoiar também, vamos fazer. O quanto outro dia a família me perguntou, ah, mas lá na escola tá com, né, essa questão de gênero, tá me incomodando, como que eu faço isso para promover? Eu falei assim, leva suas crianças para conviverem com a diversidade. Tem que conviver com a diversidade. Tem que ter criança preta, tem que ter criança com deficiência, tem que ter criança autista, tem que ter tudo isso no convívio da minha criança que é típica, para que ela também aprenda a se relacionar e identifique isso. Porque se a gente só isola, né? Aí chega lá na escola, tem, mas eu vou isolar também o meu amiguinho porque eu não conheço, eu não convivo. Então eu acho que falta também muitas vezes da nossa parte de se movimentar em apoiar. Sim, sabe, Ná, assim, o que eu percebo muitas vezes é que as crianças menores, porque a Cecília é diferente dos autistas que não tem um físico específico, por conta da síndrome, ela tem algumas malformações e são todas no crânio, né, na face. Então, em alguns ambientes, as crianças se afastam dela ou fazem coisas deselegantes, para usar outro termo. E eu percebo que as crianças menores, não. Por quê? A criança nasce sem preconceito. Só que à medida que ela vai crescendo com adultos preconceituosos, ou que não conversam com as suas crianças a respeito das diferenças, ela vai se tornando. Então, na fase que ela está hoje, com 7 anos, 8 anos, as crianças já têm algum preconceito. Então, eu sempre que posso, né, que posto nas minhas redes sociais, eu falo, converse, você, mãe típica, converse com seu filho, porque a minha filha fica 20 horas na terapia para mediar os comportamentos dela, para conseguir brincar com seu filho. Então, converse com seu filho sobre os diferentes, para que ele também consiga aceitar e brincar, compartilhar. Eu vejo esse movimento até de maneira mais importante na rede municipal de ensino do que na particular. A minha mais velha estuda na particular, e eu vejo que esse preconceito é maior ainda na rede privada. E apesar de ser muito difícil para a gente na rede municipal, toda a questão de funcionário de apoio, AT, na rede privada, a gente vê que eles não são nem aceitos. De repente, acaba a vaga. Quando você tem um laudo, não tem vaga para esse ano. Então, é muito complicado mesmo. São muitas vertentes. Eu acho que a gente conseguiria fazer uns 3 podcasts. Eu também acho. Eu tenho certeza disso. E eu, com relação ao evento, eu tive ontem numa caminhada da Zona Leste. E eu percebi exatamente o que você falou. Todo o público que estava ali eram famílias atípicas. Então, parece que a gente fala mais do mesmo para os mesmos. Sendo que quem a gente deveria conscientizar não estava lá. E a caminhada andou
nem um quarteirão. Sim. Tanto que quando a gente foi pro carro que eu tinha estacionado na rua de trás, a vizinha de onde estava acontecendo o evento me perguntou o que era o evento. Então, ela, que é típica, que deveria estar lá, não sabia nem o que estava Sim, acontecendo. sim, Então, tudo bem que um evento promovido por nós mesmas não seja nossa responsabilidade, talvez, ou não tenhamos o alcance. Mas um carnaval, promovido sim, pela Secretaria da Pessoa com Deficiência e pela Prefeitura Municipal de Santo André, tem e deveria divulgar sim, para todos, não sim, só para as famílias que sim, têm um filho Down. Mas é o que a gente vê, né? Fica sempre ali para o mesmo público. Mas sim, eu percebo também que tem um pouco de falta de interesse das famílias mesmo sim, de ter contato com a sim, diversidade, né? sim, Porque é isso, não tem interesse das É, pessoas de ter esse contato, porque o adulto mesmo já tem esse preconceito. sim, uhum, Aí, da onde que ele vai tirar a ideia de botar o filho para ter contato com diversidade? Não sim, vai tirar, né? Inclusive, eu acho até. Não é bom, porque aí a gente acaba tendo que se virar para conseguir fazer evento, né? Inclusive, esse mês aqui a gente vai fazer uma oficina de Páscoa e a gente conseguiu um espaço, né? Cederam um espaço pra gente, bem equipado, graças a Deus, então vai dar tudo certo. E a gente vai fazer um evento de Páscoa para as crianças do grupo, né? Não sei se a gente vai precisar limitar ali a quantidade de crianças por uma questão de insumo mesmo, que sim, a gente não tem, ou se vai dar para abrir para o grupo todo, vai depender das parcerias que a gente vai fazer nesse meio tempo. Mas eu acho legal que a gente não tenha um espaço fixo, assim como uma instituição normalmente tem, porque é isso, a gente tem que ocupar esses lugares, sim, né? A partir do momento que a gente pega o grupo, vamos todas para um parque, lá vai ter criança típica, lá vai ter um monte de outras famílias. E não gostou? Sinto muito, a gente vai lá e a gente vai ocupar sim. E sim, a gente vai ter que conviver e vai ter que, entendeu? Então a gente força essa mudança, a gente força essa essa presença nossa, né, em sim, vários lugares. Porque se a gente também ficar só num cercadinho ali, sempre faz no mesmo sim, lugar. Ah, tem esse espaço aqui, a gente sempre vai usar aqui. É difícil de trazer outras pessoas. Agora, se eu vou aonde essas famílias estão, elas são obrigadas a me aceitar. E estando em grupo, é bem difícil a gente sofrer algum tipo de preconceito, assim, muito explícito, porque uhum, estamos todas juntas. Então, não tem condição nenhuma de acontecer alguma coisa com alguém, a gente não ficar sabendo, a gente não ir lá, sim. né? é, A gente vai lá assim, a gente conversa assim. Ai, gente, mas olha que tristeza, né? Assim, viver numa sociedade que essa é a realidade. é, Porque, como a Rô muito bem colocou, né? A criança não nasce preconceituosa. Ela aprende esse é, comportamento, é um comportamento adquirido. Então, isso quer dizer que o quê? Que a nossa sociedade é preconceituosa, que sim, não sabe lidar com o diferente. E aí, tá bom, a gente entra no tema inclusão, mas a inclusão fica ali só os mesmos falando para os mesmos. É inclusão de fato? Isso daí não é inclusão, continua uhum, sendo uma segregação, tá bom? Tem um espaço ali que todo mundo vai utilizar naquele dia, a gente vai trazer visibilidade, mas não tem o apoio das outras, então eu também não tô incluindo, né? Não tô É isso. convivendo em sociedade. E é muito triste pensar nessa realidade e muito triste ainda pensar que a gente tem que se forçar, então eles têm que tolerar a nossa presença, que não deveria ser uma luta, Não né? Deveria deveria. ser natural é, isso daí, o conviver. Mas assim, que bom que hoje a gente fala mais sobre isso, a gente traz mais sobre isso. E aí, a gente tá se encaminhando quase para o final, mas dá tempo, eu quero ainda conversar mais algumas coisas. O meu convite é para vocês, famílias típicas, se coloquem nesse movimento. Entrem, levem os seus filhos para conviver com a diversidade. Se eu não levar, se eu não conversar sobre isso, se eu não me inserir nesse meio, a gente vai continuar na mesma realidade que a gente vive hoje, porque as crianças vão só replicando aquilo, né? E aí precisa também partir da gente se olhar e reconhecer que existe preconceito dentro de nós, que é muito Sim. difícil, né? Eu mesmo, assim, por mais que eu me policie, como é algo tão estrutural, volta e meia eu uso palavras que são horríveis. Mas eu tô o quê? Reproduzindo daquilo que eu aprendi, né, da sim, sociedade. E é difícil a gente olhar e reconhecer isso. Opa, aquela atitude que eu tive foi preconceituosa. é, Aquela fala que eu tive foi é que tá muito preconceituosa. enraizado, Tá né? enraizado. Só que a gente precisa mudar nosso olhar. Uhum, Não adianta, né? E isso começa por nós, adultos, Uhum. que vamos pensar, refletir sobre, e, opa, como que então eu vou fazer diferente para que meu é, filho não seja assim, né? Não fique enraizado como está em mim, não fique enraizado nele. É Sim. exatamente. complicado. Mas eu queria que vocês, né, a gente falou da educação, falou um pouquinho da saúde,
eu queria que vocês dessem 2 recados. Eu sempre falo assim, vamos dar um recado. Eu queria que vocês dessem 2 recados. Um, para as famílias típicas, tá? Eu sei que eu já falei um pouquinho, mas eu quero que vocês falem o que vocês sentem, né, isso daí. E outro para as famílias atípicas. Então, cada uma deu um recado antes da gente fazer a propaganda do movimento de vocês e como que as pessoas conseguem, de repente, ajudar, se incluir, divulgar e tudo isso. Pode ir lá, Rô. Fique à Não vontade, precisa brigar Rô. para falar, tá, gente? Tá bom. Eu vou falar então para as famílias típicas, que eu também já falei um pouco, né? É como a Natália falou, eu acho que é muito importante que vocês tentem aproximar os filhos de vocês da diversidade, de modo geral. Eu acho que ambos saem ganhando, tanto os típicos quanto os atípicos, com essa proximidade. E é a realidade da nossa sociedade e a tendência é que isso aumente cada vez mais. Então, se você ainda não tem um filho atípico, pode ser que você tenha um neto atípico, pode ser que você tenha um sobrinho atípico um dia, e qualquer um também está sujeito a sofrer um acidente e se tornar uma pessoa com deficiência. Então, é importante você tentar ter um pouco de empatia e olhar para o outro, olhar para o lado, porque parece que essas pessoas são invisíveis quando elas não estão dentro da sua família, né? Então, eu acho que basicamente é isso, e conversar com a criança, que independente da diferença, ela deve brincar junto, se aproximar, não hostilizar, que ela também pode se tornar uma pessoa diferente e passar por isso. Então, é tentar fazer com que a criança pense e olhe para o outro e se coloque naquele lugar, que eu acho que um mundo com mais empatia vai ser melhor para todo mundo. Com certeza. É isso. Eu não conseguiria nem complementar muito, porque eu acho que a Rosângela contemplou o que a gente precisa dizer, né? Às vezes a gente não tem esse contato agora, mas pode vir a ter, então é trabalho de todos conscientizar, não só nosso, né? Sim. Não só da Secretaria da Pessoa com Deficiência, não só das famílias atípicas, não só de quem tem um familiar ou algum conhecido com alguma deficiência. É trabalho de todos conscientizar. Né? E a diversidade, a inclusão, ela não é só sobre a pessoa com deficiência, apesar de ser o nosso tema aqui de trabalho, mas é também sobre várias outras temáticas, né? A gente tem a população indígena, tem a população negra, a gente tem um monte de outros De minorias, minorias que a gente precisa olhar. É claro que eu, antes de ter um filho com deficiência, eu não fazia a menor ideia do que era essa luta, né? E não tive contato, eu sabia, né? Assim, Ela por existe. alto, existe, tá ali. É. Mas eu não entendia o que era, não entendia como era esse rolê de verdade. Então, eu entendo você não ter ninguém na família, não ter contato e acabar não indo atrás, né? Porque a gente não sabe nem que existe muitas vezes, então como que você vai atrás de uma coisa que você não sabe nem que existe, né? Sim. Mas não é impossível ficar sabendo, né? Ainda mais na era que a Minimamente. gente tá da informação. Exatamente. Então, assim, o que pudesse esforçar seria muito, muito bem-vindo. Então, o recado para as famílias atípicas. Isso. Você. Ela fala, eu obedeço, né? Vocês já repararam como é que funciona o grupo? Não, eu achei que era nós duas íamos Sim, falar dos sim. dois. Podem, as duas Aí falamos. também. Desculpa, Aí, então eu viu? entendi Mas a sua tudo bem. lógica. É assim, as coordenadoras da educação, inclusive, todo mundo tem a impressão de que eu sou a pessoa que, faz isso, faz aquilo, faz não sei o quê. Gente, as meninas falam, eu obedeço. Eu estou aqui apenas para servir. Criança obediente. Gente, eu estou aqui para servir essas moças aqui, que são muito. Sem vocês eu não sou nada, gente. Nossa, esse grupo aqui é tudo. Bom, recado para as famílias atípicas. Eu acho que procurar se envolver, né, nesses movimentos sociais, procurar a informação principalmente, porque tem uma coisa que a gente fala muito no grupo, que é se armar de informação. Entender como que a máquina pública funciona, para a gente poder cobrar da forma correta, da forma Sim. correta não, da forma eficiente, né? Porque muitas vezes dá uma revolta tão grande na gente que a vontade, eu não vou mentir, eu também já senti vontade de ir na prefeitura tacar pedra, não vou mentir. Essa é a realidade, entendeu? Pegar o prefeito pelo pescoço, assim, mas não é assim que as coisas funcionam. O mundo
não funciona dessa maneira, né? A gente tem que ter diálogo e a gente tem que ter conhecimento dos nossos direitos, dos nossos deveres, de como a máquina pública realmente funciona e quais são os caminhos que a gente consegue seguir para conseguir garantir esse direito, né? Que é nosso. Já está no ECA, já está na Constituição, já está Na na LBI. LBI, já Só está não na tá na Berenice prática. Piana. É, Só na prática que a gente não vê. exato. Então, assim, a gente tem que ter esse respaldo e muito do que a gente faz no grupo é isso, é orientar essas famílias de quais são os direitos dela, como a gente cobra, né? Porque tem toda uma burocracia e a gente tem que jogar dentro dessa burocracia. Não adianta Sim, querer fazer do nosso jeito. Tem sim. que entender como funciona e ir lá fazer do jeito que funciona e usar esses caminhos para Sim, para para alcançar. beneficiar, né? Alcançar. Sim, E essa integração, desculpa, pode até falar. mudando um pouquinho de assunto, não é mudando, tá linkado com a questão das famílias típicas, vai também com o que você falou da Secretaria da Pessoa com Deficiência. Não é só a Secretaria da Pessoa com Deficiência que tem que pensar nas pessoas com deficiência. A pessoa com deficiência precisa da saúde, do esporte, da cultura, de todas as secretarias. Então, Sim. todas as secretarias precisam ter esse olhar também, assim como as famílias típicas, Com né? certeza. Vocês querem acrescentar mais algum recado? Quer, amiga? Pede para seguir a gente, né? Não, eu ia falar dessa Então parte, então vai. vocês podem É, falar que as ela já redes falou do evento, sociais, né? sim, Uhum. as redes sociais de vocês, se vocês quiserem divulgar do projeto, claro, e como que as pessoas conseguem se aproximar, então, desse Sim. projeto. A gente está trabalhando um pouquinho mais agora com essa questão da divulgação, né? Porque a gente fazia tudo ali muito no off. Uhum. Nossa, a quantidade de pessoas que a gente já atendeu, né? E a gente não fez necessariamente um registro, assim, uma coisa. Sim. É que a gente quase não tem tempo para nada. E aí a Uhum. gente tem esse grupo para cuidar, que tem 360 famílias hoje. Então é muita coisa para a gente fazer. Nós Sim. somos em 4, parece muito, mas não é muito, não. Às vezes a gente não dá conta de contemplar tudo que a gente quer fazer. Mas estamos pegando um pouco mais pesado agora com essa questão do Instagram, né? De divulgar mais, de fazer card e tudo mais, para poder divulgar o QR Code do grupo. Então, hoje a gente tem o Instagram, que é o Educa Inclusiva SA, que a gente tem bastante postagem lá do nosso trajeto de trabalho até aqui. E tem também o grupo de WhatsApp, que é onde a gente coloca a pastinha do grupo, onde a gente dá orientação para as famílias também, conversa, é uma rede de apoio no geral também, né? E para conseguir entrar no grupo, tem que entrar no Instagram, clicar no link lá, que já encaminha direto pro grupo de WhatsApp. É isso, né, Maravilha. amiga? É isso. Show de bola. E eu não queria deixar passar a oportunidade, né, de falar pra gente refletir também o quanto a gente tenta encaixar todas as pessoas numa caixinha. Mesmo as pessoas atípicas, com deficiência, elas não são uma caixinha, elas não são só esse rótulo, né? Elas não são só a deficiência ou a atipicidade. Foi difícil, mas eu consegui. Então, da gente entender, né, que seres humanos são diferentes, são pessoas com necessidades individuais, todas elas sejam quais forem, e a gente tem que parar de suprimir isso daí para que a gente possa também explorar todo o potencial e toda a beleza que todas essas pessoas trazem e contribuem para o mundo, independente de quais deficiências ou particularidades que essas pessoas tenham. Todas têm potencial, todas têm algo para contribuir, para brilhantar o nosso mundo. Então vamos tentar olhar de uma outra perspectiva, levar mais informação para as pessoas. Nós, como famílias típicas, vou reforçar aqui o convite. Abracem essa luta, insiram os filhos de vocês na diversidade para que a gente construa uma sociedade melhor, mais amorosa, mais compassiva, né, mais empática, e tudo isso depende da gente. Essa é a boa notícia. Não depende só do poder público, mas depende da gente também. Então, se você gostou desse tema, se você gostou desse episódio, compartilha com as famílias, com os amigos, né, com todas as pessoas. Deixa aqui nos comentários se você é uma família típica ou típica, que movimento, né? Qual que é a sua maior dificuldade com esse tema? Curta esse vídeo e se inscreva no canal, ative as notificações para vocês ficarem por dentro de todos os vídeos, de todos os episódios. Eu espero vocês na próxima semana. Até lá!